Olá pessoal, tudo bom com vocês? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os rios do Senhor, os rios de águas vivas, amém? Então, essa passagem eu não vou estar lendo toda para vocês, eu quero que vocês tenham a sua Bíblia na mão, tá? Tá lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 10 ao 14, onde fala: um rio sai de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro se chama Pison. Amém? Então agora nós vamos falar sobre o significado, mais ou menos, dos rios. Existem vários significados, né? Mas a nossa ministração hoje, o nosso estudo hoje, vai falar sobre os rios que fluem do Senhor na nossa vida, amém? Então o primeiro rio, o significado é pison, que significa fluido gratuitamente. Então, eu creio no Senhor que o fluido gratuito, né, a presença de Deus, aquele que quando você bebe dessa água nunca mais terá sede, é o rio do Senhor dentro de nós. Uma vez que nós conhecemos ao Senhor, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós somos instruídos pela palavra de Deus, esse rio começa a fluir e começa a gerar vida em nós, e essa vida começa a gerar vida, né, através da palavra de Deus, através da instrução, da sabedoria do trono dos céus na nossa vida, para que alcance vidas também, né? Então esse rio, o primeiro rio se chama Rio Pison. O significado dele é fluido gratuitamente. Jesus, ele se deu gratuitamente. Ele não espera nada além de você do que o amor. Amém? Então, o segundo rio é Gion, tá? Isso tudo tá lá em Gênesis capítulo 2, amém? O segundo rio é o rio Gion. Um estudo que eu tô fazendo, que eu tô falando para vocês, né? Não tá no capítulo 2, tá falando no capítulo 2 sobre os 4 rios do Senhor, as divisórias dos rios, né? O rio Pison, o rio Gion, o rio Hiddekel e o rio Eufrates, tá bom? Mas agora eu tô dando o significado dos nomes desses rios, tá? Então vamos lá. O segundo rio, Gion, significa turbulência das águas. Este nome em hebraico é da Etiópia, que significa trevas. Então, muitas vezes, nós estamos aí vivendo numa vida, né, que estamos, mesmo estando dentro do evangelho, muitas vezes nós conhecemos, muitas vezes, cristãos. Eu sempre costumo falar que muitas vezes tem pessoas dentro do ministério que até conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece as instruções do Senhor, porque Deus vem, Deus fala, Deus se comunica através dos seus servos, dos pastores, dos ministros de louvor, né, das pessoas mais simples, muitas vezes, que está do nosso lado, dá um direcionamento para a nossa vida, mas essa pessoa, ela está em treva, ela está na escuridão. Mas como, Natália, ela está na escuridão? Se ela já conhece Jesus, se ela já aceitou Jesus, se o Espírito Santo já mora dentro dela, como ela está na escuridão? Porque ela não consegue enxergar os planos de Deus para a vida dela, sabe? Existem momentos da vida de algumas pessoas, eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida também, né? Em que você não quer e não aceita o plano de Deus para a tua vida. Vamos dizer que você tem que tomar uma decisão muito importante sobre o teu relacionamento. E muitas vezes essa decisão é de dar um basta, é de falar não, é de dizer chega. Mas a vontade que você tem é que aquele relacionamento dê certo, aquele relacionamento prospere, aquele relacionamento avance. E muitas vezes os profetas de Deus, os ministros, pessoas enviadas pelo Senhor, chegam até você e falam: olha, você tem que tomar uma decisão, isso tem que parar, né? Mas você sabe que se você tomar uma decisão para parar, quer dizer não, dar um basta, até mesmo muitas vezes ter uma separação por conta de uma traição, né? Traições muito grandes, muito excessivas, que você tem que dar um basta para que a pessoa enxergue o que ela está perdendo. Muitas vezes coisas que você precisa falar: não, eu não quero, eu não aceito. Então existem prisões, né, em relacionamentos, em pessoas
dentro de trabalho. Muitas vezes você quer estar ali naquele trabalho, você está eufórico porque você gosta do teu trabalho, mas você sabe que a direção de Deus foi você, de repente, até montar um negócio para prosperar, para avançar, para prosseguir, sabe? Para ser próspero naquele teu trabalho, e de repente você não vai ganhar a mesma quantidade de valor que você está ganhando naquele trabalho que você está hoje. Você pode ganhar muito mais, ou você pode ganhar até igual, mas a prosperidade na tua vida, a qualidade de vida que você vai ter, vai ser outro nível. Então Deus está o tempo todo nos mostrando, né, o que nós devemos fazer, como nós devemos falar, o que é que nós devemos falar não, como nós devemos falar chega, né, até quando, eu não aguento mais, sabe? E entregar na mão do Senhor. Olha, Senhor, seja feita realmente a tua vontade no meu relacionamento, na minha vida conjugal ou com os meus filhos. Eu conheço pessoas muitas vezes que estão aprisionadas com os filhos também. São prisões internas, onde a pessoa começa a sofrer, começa a ficar mal, começa a ter prisões, né, de espíritos malignos. Ali a pessoa começa a andar com a cabeça cabisbaixa, até em relacionamentos também, em trabalhos também, né? Você começa a ir com aquela vontade de não querer ir mais trabalhar, né? Você começa a ter um relacionamento com aquela pessoa que você não tem mais alegria dentro do teu relacionamento conjugal, ou que você não tem mais alegria com os teus filhos, porque só traz muito problema, e você precisa entender que nós, pai e mãe, temos sim um posicionamento muito, muito importante na vida dos nossos filhos, amém? Mas os nossos filhos, eles vão criar a vida deles, eles vão viver a vida dele de maneira que não é a nossa vida. E muitas vezes isso nos frustra, e você precisa largar essa prisão para que você não viva uma vida de frustração diária, para que você seja realmente aí um rio gratuito de bênção sem medida, sacudida e transbordante na vida das pessoas. Então, quando a gente fala aqui desse segundo rio, o rio Gion, né, significa turbulência, né, aquele lugar aturbulado, cheio de preocupação, né? Ele fala no hebraico, na Etiópia, que o significado é trevas, né? É escuridão. E aqui eles estão falando, a Bíblia fala sobre o cristianismo, sobre as pessoas que conhecem Jesus. Amém? Então, dê um basta na situação. Se é necessário falar não, fale não. Às vezes é para o teu parente, às vezes é para o teu amigo, às vezes é para um colega teu que quer te levar para um caminho que você não quer, e às vezes você tá ali, você tá na igreja, você conhece Jesus, mas você tá indo para aquele caminho porque o teu amiguinho tá te levando, tá te chamando, tá te induzindo. Então não seja induzido por pessoas, seja induzido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O significado do terceiro rio significa Hidekel. Hidekel. O nome em hebraico para tigre. Olha só que legal, né? O nome Hidekel em hebraico significa tigre. Nossa, mas por que tigre? Qual é o significado? O significado do tigre quer dizer rápido. Implica o poder das águas. Olha só que extraordinário. Então o nome tigre, né, significa o poder das águas. Fluirão rios de águas vivas, onde vai arrastar tudo que não presta, todo lixo, toda aquela imundície, e vai lavar, vai purificar a nossa alma. Sabe, quando você é um novo convertido, muitas vezes, ou até não também, pode acontecer aí no meio da caminhada, né? Mas geralmente quando a gente é novo convertido, que tá muito sujo, tá com aquele coração, né, impuro, tá com muitas coisas dentro de nós que precisa ser mudada, precisa ser transformada, precisa ser limpa, precisa mudar a nossa mente para que nós podemos, né, entender a palavra de Deus, e não somente entender, porque às vezes as pessoas entendem, mas não praticam a palavra, porque ficam aprisionadas ali, né? Então você precisa praticar a palavra de Deus, um pouquinho que seja, você vai ver uma mudança tremenda e extraordinária na tua vida. Amém? Então, Hidekel significa tigre, né?
o significado rápido que implica o poder das águas. O poder das águas. Enquanto a água ela vem com poder, ela começa a fluir com muito poder, ela carrega tudo que vem pela frente. Eu não sei se você já viu, às vezes a gente vê até em televisão, né, quando chove muito em alguns lugares, e a água, o poder das águas, ela sai arrastando tudo, ela sai levando tudo, ela sai levando carros, ela sai levando animais, às vezes, né, boi, cavalo, e as pessoas ficam ali naquela turbulência porque tá levando tudo, tá arrastando tudo, tá acabando com tudo. Para quê? Para que novo venha a surgir, um novo venha a aparecer. E isso dentro de nós, né? Então, o poder das águas em nós, o poder da palavra viva, o poder da purificação dentro de nós é muito importante. Eu creio e profetizo no santo nome de Jesus que haja poder de águas vivas dentro de você, a partir do momento que você está escutando esse vídeo, que toda imundície, que toda impureza, que toda maldizez, que todo pensamento impuro, que toda doença, toda enfermidade, toda dor de cabeça, tudo que está matando, roubando e destruindo o seu sonho com Deus, o seu sonho de prosperar, de avançar, de prosseguir, de vencer na vida, de já reconhecer que você é um filho e que você é filho amado do Senhor, que Ele já morreu por você, que todo o poder das águas, ela venha te dar essa transparência diante de Deus e diante do Espírito Santo, amém? Na glória de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar agora sobre o quarto rio. Então, vamos só lembrar. O primeiro rio é Pison, tá? Quem quer anotar, quem tá anotando o estudo é muito importante. Eu sempre tô anotando alguns estudos online que eu tô fazendo agora por conta da pandemia. Nós, né, temos um pouco de dificuldade também, agora até está abrindo as faculdades, mas as palestras são mais difíceis da gente estar assistindo, estudando para passar para vocês. Então, quem quer anotar, é muito importante isso, amém? Então, vamos lá. O primeiro rio é o Pison, que significa fluido gratuitamente. O segundo rio é o rio Gion, que significa turbulência das águas. Que o nome hebraico Etiópia significa trevas, pessoas que estão andando ali, né? Mesmo com a Bíblia na mão, estão andando na escuridão, estão andando sem enxergar as coisas de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus na sua vida. O segundo rio é o Idekel, que a gente viu agora, que é o Tigre, que implica o poder das águas. O Eufrates, que é o último, é o quarto, né? Significado dele é alegria plena. Alegria plena, rio mais longo, né? Lembra lá quando a gente fala que a gente fala pela Bíblia, né, pela palavra de Deus, eu sou alfa e ômega, o início e o fim. É o rio mais longo, é o rio de progressão, né? Lá em Apocalipse fala também sobre a sua igreja, quando ele não fala o nome igreja, mas se você for estudar na teologia, né, no estudo, você vai ver que uma mulher está assentada, né, uma prostituta, como uma grande prostituta, não é só uma simples prostituta, mas uma grande prostituta sentada sobre as águas. Está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 12, falando sobre isso, que a gente vai estudar isso outro dia. Amém? Glória a Deus. Então, é o rio, é o poder das águas. A quantidade de água, é o rio mais longo, é o fim de todas as coisas aqui na terra, né? É o início, o começo e o fim. Então, aí significa alegria plena. E aquele que vencer, vestirá vestes brancas. Lembra quando fala lá? E aquele que vencer, eu lhe darei vestes brancas, vai estar todo de branco e você vai estar falando que o Senhor é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, né? Aquele que é digno de receber glória, honra, poder e adoração, aleluia. Então, é o poder das águas, a manifestação das águas, e aqui é a alegria plena, amém? Então, o rio Eufrates é a alegria plena, é quando você vencer e você vai estar vestido de vestes brancas. Eu queria ler aqui uns versículos para vocês,
né, que fala que em João, a partir do capítulo 7, quem está comigo pode pegar a sua Bíblia agora em João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Fala, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, foi o próprio Cristo que falou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quem crê em mim vai fluir de dentro dele rios de águas vivas. O que é rios de águas vivas? Palavras de vida, palavras de amor, palavras de bondade, palavras de manifestação de poder. O poder dunamis, o poder em operação, o poder que acolhe as pessoas, o poder que abraça as pessoas, o poder que não vai criticar as pessoas. É isso que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, o manual de instrução de Deus para as nossas vidas. É ter rios de águas vivas dentro de nós, não palavras de maldade, não palavras que não têm sabedoria, palavras de julgamento. E isso não vem de Deus, amém? Então vamos lá. Em Isaías 44, a partir do versículo 3, fala: pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre o prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então ele vai derramar a água, né, para aqueles que têm sede, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão na terra seca. Amém? Aqueles que estão vivendo num momento de desespero, de muitas vezes até de suicídio, né? Aquela pessoa chega ali desesperada e Deus, aí é quando fala, né, e fluirão rios de águas vivas, porque você no seu interior, você vai abraçar essa pessoa, você vai acolher ela, você vai começar a falar de Deus o melhor para a vida dela, e dentro dela o rio de Deus vai fluir, dentro dela a palavra de Deus vai brotar e vai germinar, e todo aquele processo de suicídio, aquele processo de droga, de alcoolismo, de prostituição, tudo aquilo vai ser anulado, porque ela vai perceber que Jesus é santo, que Jesus é poderoso, que Jesus é digno, e muitas vezes as pessoas começam ali a chorar aos seus pés, começam a chorar no ministério, porque elas começam a reconhecer os seus erros e começam ali a se lavar, começa a ter um mover de Deus de dentro para fora, entendendo que elas não são dignas do amor de Jesus. E mesmo assim, todo homem rejeitando sobre a terra, muitas vezes a sua família, a sua parentela, os seus pais, com palavras de maldição, com palavras que magoam, que ferem, né, palavras de derrota. E mesmo assim, o rio de Deus, ele abraça essa pessoa, ele capacita essa pessoa e ela flui vida dentro dela, a vontade de viver. Este mês eu estava com uma pessoa, uma amiga minha, uma querida, que ela chegou para mim e falou: depois que a minha filha morreu, eu perdi a vida, eu perdi o prazer de viver, eu perdi o prazer de sair, eu perdi o prazer da palavra de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo. Mas depois daquele dia, a gente começou a orar e a gente começou a estudar a palavra de Deus. Eu comecei a sentir vida dentro de mim, eu tenho sede, eu tenho fome da palavra de Deus. Eu começo a querer aprender a ler, porque eu quero aprender a ler a palavra de Deus, essa pessoa não sabe ler ainda. Então você começa a ver uma modificação da vida da pessoa. Aquilo que estava morto começa a ser vivo, né? Como a palavra fala, né? Que ossos secos vivam em nome de Jesus. Então ressuscitem, vivam, criem vida. Amém? É isso que nós devemos fazer no nosso papel como ministério de Cristo. Glória a Deus. Amém? Lá em Isaías 12, 13, fala: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, com muita alegria é que nós ministramos a palavra de Deus como uma fonte de salvação para o perdido, para o cansado, para o necessitado, para aquele que acha que as coisas não vão mais acontecer. Eles começam a crer, a perseverar, né? Começam ali a aguentar as suas porradas, as suas
tribulações, não é fácil no início para algumas pessoas permanecerem com Cristo por conta às vezes de vício, de prostituição, né? Por conta muitas vezes da bebida alcoólica, por conta da ignorância, muitas vezes que não são ensinados corretamente, né? Como lidar com as pessoas, como amar, como falar eu te amo. Tem pessoas que não são acostumadas a lidar com o amor. Elas já lidaram tanto com a dor, com a opressão da dor, que elas não sabem lidar com o amor de Deus, com a beneficência de Deus, com a majestade de Deus, com a luz de Deus. E elas ficam temorosas, né? Só que elas, no lugar de somente recuar, muitas vezes elas tratam até você mal de repente. Elas começam a te tratar mal, te apedrejar, querer te humilhar, te alfinetar. Mas por quê? Porque elas não sabem lidar com o amor de Cristo. Então, eu declaro na sua vida rios de águas vivas em você, para que você possa lidar com essas situações, amando, perdoando e sendo sustentado pelo Espírito Santo, para dar a mão, para dar o braço, para acolher, para abraçar, para enxugar as lágrimas do ferido, do necessitado. Amém? Em nome de Jesus. E muitas vezes esses feridos e necessitados não estão muito longe. Muitas vezes esses feridos, esses necessitados estão do nosso lado, são os nossos vizinhos. Muitas vezes são pessoas que são parentes, são pessoas da nossa família, são filhos que estão longe do Senhor, da presença do Senhor, né? São parentela que nunca reconheceram Cristo verdadeiramente, que só conhecem um Deus de ouvir falar, mas não de caminhar com Ele, de agarrar nele, de ter uma segurança nele. Amém? Então você aí é um canal de bênção, é um divisor de água no meio dessa sociedade, para que rios de águas vivas fluam dentro de você e palavras de vida, palavras de amor, elas saiam da sua boca. No nome de Jesus. Amém? Para terminar o nosso estudo, porque existe várias coisas sobre as águas. É muito lindo você estudar sobre os rios do Senhor, as águas do Senhor. Existe muito mais significados, né, que nós poderemos estudar outro dia, principalmente a respeito, né, dos fins dos tempos, né, de Apocalipse mesmo, que é aquela turbulência, como eu falei, da mulher sentada, né, sobre as águas da prostituta, né, sentada sobre as águas. E a gente pode depois um dia tirar um estudo. É muito bom o estudo da palavra de Deus para a nossa vida. Ela é um manual de instrução. E a gente vai ler aí o último. Aqui a gente vai ler Apocalipse. Amém? Apocalipse 22, versículo 1. Fala o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água vida, o rio da água da vida, que, claro, como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro Santo. Então, o rio de água viva, ele estava fluindo direto do trono do Pai, ele estava fluindo direto do trono de Deus, ele estava fluindo do Senhor, do Espírito Santo, da glória manifestada, sabe? Ele estava fluindo ali. E ali ele fala: eis que um anjo me mostrou esse rio. E esse rio hoje, ele flui dentro de mim, dentro de você. Esse rio hoje, ele tem que ter domínio sobre as nossas vidas. Ele tem que fluir sobre as nossas vidas. Então, se você está com dor de cabeça, se você está com uma enfermidade, se você está mal com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu cônjuge, com o teu parente, comece a declarar que rios de águas vivas estão em você, e comece a declarar a graça e o perdão e a manifestação do Espírito Santo e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, eu libero perdão na vida dessa pessoa que me causou tanto mal. Coloca o nome da pessoa aí, amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro perdão na vida dessa pessoa. Pai, me perdoa porque eu muitas vezes me acho tão forte ou tão fraca e não sei lidar com os teus planos, com os teus projetos. Mostra-me, Senhor, o caminho que eu devo andar, como eu devo falar, como eu devo agir, roupas, vestimentas, Senhor, que eu devo me comportar, que eu devo vestir, que eu não desagrade
ao Senhor. Em nome de Jesus, que eu venha ser a tua imagem e semelhança na terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, protege a minha família, protege, Senhor, as pessoas que nós amamos, protege, Pai, cada pessoa, em cada lar. Eu declaro no santo nome de Jesus, que mulheres agora que estão cozinhando, que estão em seus lares, que estão fazendo de repente ali uma comida, uma faxina, passando roupa, que fluam rios dentro delas, que elas comecem a orar em línguas, que elas comecem a ter desejo da palavra do Senhor. Eu declaro, Pai, no santo nome de Jesus, a prosperidade naquele lar. Eu declaro, Pai, no santo nome de Jesus, prosperidade financeira, familiar, sono chegando, descanso chegando, no santo nome de Jesus, para a vida de casais, para a vida de famílias, Pai, famílias reestruturadas pelo Teu poder. Força, Pai, em nome de Jesus, que elas venham ser fortes. Homens corajosos, em nome de Jesus, homens que venham ser canal de bênção espiritual, homens, Pai, que sejam líderes, homens, Senhor, que sejam guerreiros, que venham guerrear sobre a sua casa e venha declarar: só o Senhor é Deus sobre a minha casa, só o Senhor é Deus sobre o meu lar, sobre o meu trabalho. Homens, Pai, que toma posicionamento de liderança dentro dos seus lares. Filhos, Pai, capacitados, com honra, com graça, com poder, com manifestação. Filhos que venham ser alcançados pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos. A Tua palavra fala que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Espírito Santo está agindo, ali a igreja está agindo. E a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro e profetizo para quem está assistindo agora este vídeo, que vida, que rios de águas vivas, que toda ansiedade, toda preocupação, toda insônia, toda doença, toda enfermidade caia por terra agora, no santo nome de Jesus, que haja uma direção de Deus, direcionamento direto do céu, em nome de Jesus, que essas pessoas venham ser alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela manifestação do Teu Espírito Santo, e que elas venham ser canais de bênção, Pai, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que age e opera nas nossas vidas, de dentro para fora, em nome de Jesus, amém. Eu espero que vocês tenham sido abençoados na palavra de hoje, onde nós falamos sobre os rios do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. O meu nome é Natália Garcia, esposa de Alberto Garcia. Quem puder estar me ajudando no canal, dá um like para que nós possamos continuar, com o nosso estudo da palavra de Deus. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus.